Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que apresentamos hoje o Comuncast. Hoje nós trouxemos um casal. Olha, dose dupla de testemunho hoje, hein? Tem conosco hoje um casal maravilhoso, abençoado. É o Bispo Bruno e a pastora Viviane. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, pastora. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Vocês me chamaram já tem um bom tempo, a gente não conseguiu as nossas agendas, mas, glória a Deus, eu estou muito feliz aqui. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, bater um papo, conversar, principalmente, né? Falar de Jesus. Exatamente. Não tem coisa melhor do que isso. Não é para... E quando ele disse assim, vou levar minha esposa, eu falei, glória a Deus! Mandou até um emoji, ela mandou um emoji. Eu falei, porque a nossa intenção é assim, qual a intenção deste trabalho? É que todos os líderes de Rio Preto sejam conhecidos. Amém. Porque, igual, nós conhecemos pessoas que congregam na igreja com vocês, na Renascer. Mas eu não sabia quem era, eu conhecia de nome. Então, essa é uma oportunidade para nós, primeiro, mas para que Rio Preto conheça vocês, quem são, a história, né? Então, assim, vamos já começando fazendo uma pergunta assim. Eu vou perguntar para o bispo, você pergunta para a pastora. Tá bom. Tá bom? Então, lá. Bispo, quem é o Bruno? Quem é o Bruno? Isso. Difícil. Difícil. O Bruno é um cara muito convicto de todas as coisas. O Bruno, ele sempre quis ser marido e pai. O Bruno, ele sempre foi um cara que decidiu as coisas e foi para cima. Ele nunca quis parar, ele sempre teve um pensamento de avançar. Esse é o Bruno. E que não tem medo. Até por causa da minha profissão, né? Mas não tem medo. Eu nunca tive medo para nada. Por isso que eu até estou aqui, por isso que eu estou em São José do Rio Preto. Por quê? Porque eu não tenho isso. Eu sou uma pessoa, o Bruno é uma pessoa que fala, é para fazer? Vamos fazer. Então é muito assim, também chato. Eu sou chato. Quem frequenta a nossa igreja sabe, aí sim, aí é o Bruno e o Bispo Bruno. Sim. É chato, sabe? Aquele cara que sempre está perto. Eu sou um cara assim. Bruno, ele é assim. Eu sou aquele que abraça. Eu sou um ursão. Sabe aquele urso? Abraça e acabou. Não... É para valer esse tamanho todo, né? Pulmão forte, mas aí eu posso me intrometer na... Lógico. Aí, tá vendo? Eu trouxe mulher, é isso que dá. A gente, mulher, não fica quieta há muito tempo, né? Eu tenho uma palavra que define ele, que eu não sei nem se ele se define dessa forma, mas ele é incansável. Né? Então, eu acho isso incrível, quando uma pessoa realmente não mede esforços para colocar a obra de Deus funcionando, acontecendo. Que lindo! Então, não dorme, é uma pessoa que realmente vive na integralidade, na intensidade máxima, né? Então, isso foi um impulsionador, né, para toda a igreja também. Estou vendo trabalhar, cara, tem que também trabalhar, eu também tenho que fazer, eu também tenho que avançar, né? E ele é incansável, a gente até se fica perto, a gente fica até com medo, fala, o cara não dorme, o cara não... É só fazendo, mas glória a Deus. Esse para mim define muito bem o Bruno, né? O Bruno em todos os aspectos. Obrigado, meu amor. E quem é a Viviane? A Viviane é por amor. Eu falo assim, se tivesse uma palavra para me definir, eu sou uma pessoa que quando eu tô perto, eu tô amando. Eu tô junto. Eu gosto de abraçar, eu sou carinho, sabe? Eu falo, por mais que a pessoa venha ríspida e queira bater uma boca comigo, não rola, porque eu tenho muito amor transbordante, né? Eu falo que é um amor de mãe em todos os aspectos. Deus me entregou biologicamente um filho, mas Deus me entregou muitas filhas espirituais, né? E quando eu vejo, eu falo, cara, eu preciso amar,
eu preciso cuidar, porque é a filhinha que é de Deus que me entregou. Então, com o mesmo amor que eu cuido do meu, eu preciso amar essas vidas, né? Então, quando nós fomos, antes de serem enviados para Rio Preto, e o nosso bispo fez uma visita na nossa casa, e eu falei, bispo, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu falo uma coisa para o senhor, eu tenho muito amor para dar. Eu tenho muito amor para entregar, então eu quero ir lá para amar essas vidas, que ele já é o braço forte, né? É o pai, aquele que dá a bronca. Eu não, eu vou lá depois da bronca e passo a mão. Aí o povo vem para mim, pastora, o bispo brigou comigo. Ai, tadinho, por que brigou? Então, eu acho que é um equilíbrio também que Deus, né, fez, né, nas nossas vidas. Um realmente com o braço mais forte, o outro com mais carinho de amansar, eu dou a direção, mas eu sou mais mole, né? Então, eu acho que a Viviane é por amor em tudo que eu faço com muito amor. E agora a gente vai trocar. Agora você vai me contar... Fofoca, sim. Ele não está ouvindo. Pode ver, ele pode ver. Não tá ouvindo. Ele nem tá bom. Parede. Qual é o maior defeito que você enxerga nele? Ele é um grosseirão. Eu acho que isso é difícil, até porque às vezes as pessoas não entendem, né? E assim, ele com a rispidez dele, de querer acertar, de querer fazer, de querer colocar as pessoas na linha e falar, vamos avançar, porque você pode, você é capaz. Às vezes a pessoa se sente um pouco ofendida, acuada, né? Então, talvez até pela profissão da pessoa, né? Daquele nosso amigo. Então, aquele lá, talvez por isso também tem essa questão de ser mais incisivo e falar de uma forma mais ríspida, e talvez isso acue um pouco em todos os sentidos, não só ministerialmente, mas pessoalmente também, né? Mas eu falo que, apesar desse defeito, que às vezes algumas pessoas vêm e falam, ele falou assim comigo. Eu falo, querido, você não sabe o amor que tem debaixo disso daí, né? Porque o pai, ele precisa corrigir. Se o pai não corrige, não tem crescimento, né? Sim. E às vezes a gente não entende essa correção. Eu acho que essa parte mais Shrek dele... eu ia falar. Mais grosseira, mais ogro. O meu nome não é Bispo Bruno, é Bispo Shrek. Mas quem conhece, sabe o coração, sabe o motivo, sabe o porquê. E eu falo, tudo isso está diante de Deus, Deus vê, né? Deus sabe o coração, Deus vê. E independente disso, essa é a maior dificuldade do Bispo Bruno. E qual é o maior defeito que o Bruno vê na Viviane? Olha, sinceramente, Má, eu penso que, às vezes, o próprio amar dela traz alguns problemas. Porque eu acho que tudo é uma medida, tudo é algo linear. Então, quando você passa demais, acontecem algumas coisas. Você afrouxa muito. Sim. Então, muitas vezes, eu analiso dessa maneira. O amor dela, o carinho dela, muitas vezes, se torna aquela mãe ursa que vai proteger. Só que chega no momento que a mãe ursa tem que liberar os filhotes. Então, eu acredito que a linha do amor dela, às vezes, ultrapassa. Então, como eu falo, se alguém está olhando, né, ouvindo o podcast, ele vai olhar e vai falar assim, nossa, mas não é legal ter muito amor? Lógico que é. Mas existe uma linha. Porque muitas vezes essa linha passa e vai trazer situações que as pessoas vão se acomodar com isso. E no momento que ela vai pegar e vai falar assim, não, agora senta aqui, que eu preciso exortar, eu preciso te ensinar, a pessoa vai olhar e falar assim, não leva a sério, Viviane, né? Não. Ela falando sério, ela falando mais ríspida, não vai. É ele que vai. Então, muitas vezes, até o pessoal olha e fala assim, é melhor eu falar com a pastora Vivi do que falar com o bispo, porque o bispo ele não vai pegar e vai falar, olha, tá tudo bem, olha, fique em paz. Não tá tudo bem. A gente vai precisar avançar, vai precisar fazer isso. Então, eu acho que esse equilíbrio, às vezes, cria alguns problemas. Então, para mim, eu acho que o maior defeito dela é, às vezes, amar demais. O excesso, né? O excesso. Sim. Eu acho que tudo em excesso, sim, né, faz mal. Tudo em excesso. Em todas as situações, todas as nossas áreas, o excesso atrapalha.
Então, eu acho que o defeito dela é esse. Eu lembro é um amor em pessoa. Na época da pandemia, a gente abria, né, via Zoom, né, para ministrar, e aí uma pessoa um dia deixou o áudio aberto, né, e a gente pedia, abre as câmeras para a gente ter esse contato, saber com quem está falando, enfim, né. E aí a menina pegou e não abriu a câmera, aí a menina veio, a filha dela falou assim, mãe, abre a câmera, né? Abre a câmera porque precisa abrir. Ela falou assim, é a pastora Vivi. Não, se fosse o bispo Bruno, a gente abria, mas a pastora Vivi, não precisa. Aí todo mundo ouviu, né? Foi aquela, tipo, né, a pastora Vivi, eu posso fazer, mas, né? Mas com o Bispo Bruno, não, o negócio vai ser mais firme, né? Então, aí naquele momento eu falei, olha só como que a pessoa realmente enxerga essa questão, né? De estar um pouco mais mansa, né? Tratar as coisas com um pouco mais de mansidão. E ele não, se fosse com ele, tinha aberto, mas comigo ela deixou fechado. Olha, mas é interessante a gente tocar nesse tema, porque esse fim de semana eu estava conversando com uma mãe e ela me fazendo algumas perguntas, porque esse ano eu me formo em psicologia. E ela me fez algumas perguntas a respeito de como a psicologia vê a adolescência. E eu explicando para ela algumas coisas. E uma das coisas que foi muito clara é esse papel que muitas vezes a gente, como mãe, se perde. Porque a gente pega o cuidado para nós e... porque vai ser ríspido. A gente deixa que eu resolvo na frente, do nosso jeitinho. E uma das coisas que eu aprendi muito com minha mãe era assim, a gente podia fazer a arte que fizesse. Quando meu pai chegava... Ela o recebia com carinho, tudo mais, mas chegava uma hora que ela falava, agora a gente precisa conversar. Fulano fez isso, isso e isso, Ciclano fez isso. Eu ficava, nossa, mas por que ela está contando? Aí ela sempre falava assim, olha, eu não estou contando para o pai resolver, eu já até resolvi, mas ele precisa saber de tudo que está acontecendo na casa. Porque tudo que acontece aqui, ele precisa ter conhecimento. Né? E ela falava assim, e isso vai equilibrar ele como pai e eu como mãe. Sim. Então, aquelas situações de que toda criança faz, de, pai, deixa eu ir. Você fala, não, mãe, deixa eu ir, mas meu pai deixou e não deixou nada. Né? Na nossa casa não funcionava. Porque você chegava nela e falava assim, mãe, né, pode ir para outro lugar, pergunta para o seu pai. Aí ele perguntava, por que sua mãe disse? Ela disse que não. Bom, se ela disse que não, é não. Sim. Se ele disse que não, é não. Sim. Então, assim, a gente tinha esse lugar. E hoje, o assunto é que essa mãe estava exatamente dizendo isso. Quantas vezes ela passou a mão na cabeça, quantas vezes ela quis ser amorosa por não ter tido uma mãe tão amorosa. Agora que está com uma filha adolescente, ela está sofrendo esse dano. Porque a filha não reconhece nela autoridade. Ela respeita o pai ela não dá um pio. Embora o pai, se pegar o bispo em 3, dá metade, um terço. Mas ela respeita a figura do pai e não respeita a figura da mãe como autoridade. Quando ela quer sair, ela pede para a mãe. Mas quando não é para ir, tem que ser o pai que diz que ela não vai. É verdade. Eu falei, por quê? Porque a gente precisa de um equilíbrio. E isso eu trouxe para a minha casa. Eu tenho 3 filhos. Tenho um de 25, a Mari, que vai fazer 18, e tenho a Milena, de 6. E até hoje a gente faz as coisas assim. Eu posso ir, precisamos conversar com seu pai. E às vezes eu vou na frente, que eu já sei que ele não gosta, mas eu acho que não tem nada a ver, mas eu converso com ele. A gente chegar num consenso, então tudo bem. Aí eu falo, então libera você, que agora ela vai te procurar. Eu falo, vai conversar com seu pai. Aí ela vai, se explica, ele escuta tudo de novo como se não soubesse. Eu acho uma graça isso, porque ele faz e nem é combinado. Aí ele fala assim, eu já conversei com a sua mãe, pode ir, mas tal hora tem que estar aqui. Ou então eu levo, eu busco, eu vou entrar, eu vou olhar. E quando ele leva, ele busca, ele liga de 1.000 lá. Mas isso que é interessante, que se nós pensarmos, isso é uma família e é uma aliança. Eu tive isso na minha família. Com a minha mãe e com meu pai, eu tive isso. Não adiantava se eu falasse com meu pai ou com a minha mãe. Se um falasse não vai, o outro perguntava o que ela falou ou o que ele falou. Não, então acabou. E quando isso não acontece dentro de um casamento, as pessoas muitas vezes pensam assim, não, porque eu concordo, eu penso dessa maneira e ela pensa de outra. Mas isso traz um prejuízo gigantesco Exatamente. No futuro. Porque o futuro, a criança vai olhar e vai falar assim, e a criança, você sabe, você está fazendo psicologia, a criança, ela já pega isso para ela como estratégia. Então ela vai pegar e falar assim, peraí, a minha mãe, ela é muito mais
Sim. Maleável. Eu vou falar com a minha mãe. E se ela falar que vai, e eu chegar no meu pai e ele falar que não, ela vai chegar no meu pai e vai falar, deixa ela ir. E isso, automaticamente, na família, no contexto família, quebrou a aliança. Porque ela vai saber, a criança ela sabe e descobre o ponto fraco do casamento, o ponto fraco da família. Descobriu, vai usar. Vai usar. E como você falou, pastora, chega no nível de adolescência que ela vai olhar e falar assim, você não é nada para mim. Você é só uma mãe, mas eu não tenho que te respeitar. Então isso é um trabalho que eu trouxe isso do meu pai e da minha mãe e nós vivemos isso em casa. Nós temos um filho de 9 anos, vai fazer 10. E ele pega essa artimanha, peraí, eu vou falar com a minha mãe. Quando ele vem, eu falo, o que a sua mãe falou? Falou isso. Acabou. Não vem falar para mim. E vice-versa. Então isso eu acredito que é o conceito de família. Sim, e até uma pontuação que a gente pode colocar é que assim, ó, quando, às vezes que o Mariano diz para ela não vai, ou para o Washington ou para a Milena, não concordo, não quero, e eu explico o meu lado, do que eu pensei. Sim. Mas a maioria das vezes ele está certo mesmo. Falei, amor, por mim até iria, mas já que seu pai disse que não, e não é porque ele é ruim. Eu sempre pontuo isso. Seu pai não está deixando, não é porque ele é ruim. Não é porque ele não quer que você se divirta. É que realmente naquele lugar é lugar para você. Olha para mim. Se fosse a sua filha, você queria que a sua filha estivesse naquele lugar. Mãe, eu acho muito legal, então é melhor você não ir. Né? Até tem um ditado, eu gosto muito de ditado popular. Amo, sou apaixonado. O bom nordestino sempre gosta, né? E a minha avó que dizia assim, ó, quem não faz o filho chorar, um dia chora por ele. Sim. Com certeza. E isso eu sei. Né? Eu vivo isso. Né? No meu trabalho, eu vivo isso. Vendo mães chorando. Por quê? Porque não teve um trabalho, não teve isso na infância daquela criança. E com isso, o resultado é muito perigoso. É desastroso. Desastroso. Igual aquela historinha do menino que rouba galinha, né? Exatamente. Meu pai contava para nós uma história que, quando a gente era criança, de uma vez eu cheguei da escola com um lápis que eu achei debaixo da carteira. Aquelas carteiras pareciam uma gavetinha. Sim. E eu achei um lápis muito lindo e levei para casa. Não mostrei para ninguém, só cheguei em casa, meu pai olhou e falou, de quem que é esse lápis? Eu falei assim, não tem dono, é meu. Ele, não tem dono? Como assim? Tem dono, alguém deixou em algum lugar. Eu já queria engabelar ele, né? Criança, mas é por isso que eu falo, criança mente, sim, criança enrola, sim, criança tem maldade, sim. Não vem com esses papos furados que não tem, porque tem, eu era criança. E ele também dizia assim, que o bom julgador, diz, né, graças a Deus está vivo, que o bom julgador por si julga os outros. Então mente, sim, porque é mentira. Aí eu cheguei e falei, não, é que eu achei. Ele falou, então amanhã você vai levar e colocar no mesmo lugar. Nossa, aquilo eu fui com muito ódio. Falei, gente, eu não peguei da bolsa de ninguém. Quem que manda a pessoa não ter, sabe, atenção, esquecer? Mas fui brava. Aí, quando eu voltei no outro dia, meu pai, uma paciência em pessoa. Aí ele chegou e falou assim, agora a gente vai conversar, eu vou te contar uma história. Tinha uma mulher que... Não, uma mulher que ela criava um filho sozinha. E um dia ele saiu para a rua, chegou em casa com uma galinha. Ela perguntou, de quem é essa galinha? Aí ele disse assim, não, eu achei. Ela matou, eles comeram. Passou um tempo, ele chegou com bicicleta. Depois de um tempo, uma moto. E depois de um tempo, ele pegou um cavalo. Não, era um cavalo. Eu sei que na história, ele chegou a ser preso e foi para a forca. E quando ele está na forca, perguntam para ele assim, qual é o seu último desejo? Ele fala, eu quero dar um beijo na minha mãe. E levantam ela até lá onde ele está. E quando ela chega o rosto para ele beijar, ele morde e arranca o nariz dela. E as pessoas perguntam assim, por que você fez isso? Ele falou, porque se ela tivesse me batido no dia da galinha, agora eu não estava morrendo. É claro que é uma ilustração até muito, digamos, pesada até para a gente falar, mas é bem isso. Porque todo mal tem um começo. Sim. Né? E a gente vai deixando passar. Porque chega em casa com uma balinha, você não pergunta quem deu. Igual uma vez, o meu filho mais velho chegou em casa com uns bonequinhos. Eu falei, mas quem te deu? Até esqueci o nome do menino na época que era da igreja. Eu falei, mas ele trabalha? Como que ele dá brinquedo assim? Você sabe quanto custa o brinquedo desse? Você vai devolver. Você vai pôr na sacolinha e vai devolver. Fiz isso com ele e fiz uma outra ao contrário. Cheguei em casa, cadê os seus brinquedos? Eu dei, você vai tomar, porque você não trabalha para comprar e você não tem autoridade para dar nada seu. Aí todo mundo, você é doida? Eu falei, não, eu sou mãe.
E ele tem que aprender que ele tem que me respeitar e me pedir para fazer as coisas. Sim. Eu não diria que não, se ele quisesse dar, mas ele não pode fazer antes de conversar comigo. Sim. Então, eu vejo isso tanto em família, em sociedade, porque antes dos meus 5 anos de psicologia, e eu tenho muito prazer em falar nisso, eu não falo, do podcast, falei, falo mesmo, que foi caminho para a faculdade de 10 anos. Fiz 5 anos de direito. E uma das coisas que eu fiquei mais apaixonada no direito é que eu pensava que a lei, a nossa lei, ela tivesse sido criada para punir. Mas, na verdade, não foi. A intenção da lei é que as pessoas aprendam que as suas atitudes terão consequências. Então, depois disso, eu comecei a ver a lei com outros olhos, embora eu gostaria muito que ela funcionasse como ela está no papel. Sim. Né? E a gente sabe que muita coisa depende. Depende de quem... Você está falando certinho para uma pessoa. Palavra-chave do direito é depende. Advogada. O cliente chega e fala, e aí? Depende. Depende do entendimento do juiz, depende da sua classe social, depende de quem você conhece. Infelizmente, é isso que acontece. Assim, eu prendo, ela solta. Ou ela manda e você vai prender. Isso. Viu como se encaixa? É uma aliança, é uma aliança. Deus faz tudo, Deus une aí os propósitos e tudo dá certo. Mas é verdade. Eu acho que tudo, nós termos uma base, e principalmente nós, cristãos, nós termos esse trabalho de base, a gente vai ter um futuro. Sim. E esse é o grande problema. Nós estamos muito perdendo a nossa base espiritual, por pensamentos, teorias, que agora só vive com isso. Sim. Hoje o evangelho só vive de teoria. Eu não vivo teorias, eu vivo aquilo que está na palavra de Deus. Mas as pessoas estão perdendo a base. Sim. E automaticamente com isso, o resultado vai ser o que no futuro? Quem vai ser os nossos filhos? Você já passou, você já tem 18. E as nossas crianças? Sem base. Sem o que é respeito, sem o que é temor. O meu filho, graças a Deus, nasceu dentro de um berço evangélico, dentro da igreja. Ele ministra na escola dele. Mas isso é um conceito que nós colocamos para ele. E hoje muitos estão perdendo a base, porque você pega estatística, eu vivo de estatística. Sim. Estatística é assim, muitos filhos de evangélicos, de cristãos, não são cristãos. Não mesmo. Por quê? Qual que é o conceito disso? A gente vai falar que é o quê? É espiritual? Desculpa, não é espiritual. Falta de base, falta de contexto. O que eu faço dentro da minha casa para que meu filho entenda? O que eu faço dentro da minha casa para que o meu filho enxergue e fale, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Não é o que se fala, né? É o que se vive, o que você né? vive. Exatamente. Então é muito fácil nós falarmos as coisas e não vivermos. Nós precisamos começar, principalmente o povo cristão, entender assim, eu preciso ter uma base. Eu preciso formar uma base dentro da minha casa. Por quê? Porque o resultado é o futuro abençoado dos nossos filhos. Cada um vai ter uma bênção, cada um tem um milagre, tudo vai acontecer individual. Mas, se nós construirmos uma base, não é mais fácil? Com certeza. Do que você deixar algo desconstruído para que ele construa. Aí você vai falar para mim que as teorias agora... Não, porque ele tem que ter a própria construção dele. Mas qual que é a referência? Não tem um alicerce, né? E aí... Não tem referência. Não, eu até vi na internet esse dia um post que eu achei muito simples, mas muito profundo. Ao mesmo tempo, né? Bem... Nada a ver, mas é bem assim. Um bebezinho, aí ele quer chocolate. Aí tem o X. A mãe oferecendo um prato com cenoura. Quer dizer que ele não tem idade para escolher o que come. Aí, no frio, ele está descalço, tem um X, ela com um parzinho de meia. Mas aí, quando fala da sexualidade, ele pode escolher o que ele quer ser. Quer dizer, ele não tem idade para escolher o que come, não tem idade para escolher nem a roupa que veste, mas tem idade e maturidade para decidir sobre o seu próprio sexo. Sim. Isso aí, se a gente entrar para falar sobre isso... O podcast não vai dar tempo. Não dá. Porque são situações assim que está tenebroso. Isso é tenebroso. Hoje, por isso que eu estou falando, hoje está tendo muitas teorias. As pessoas estão vivendo de teorias. Não estão vivendo mais. E eu estou falando,
colocando a minha vida, nós aqui, principalmente o povo cristão. Porque é interessante nós pensarmos assim. Fala hoje que o Brasil é o maior país evangélico do mundo. Vamos colocar um ponto de interrogação. Coloca um ponto de interrogação. E o que nós estamos vivendo? Como que nós estamos vivendo? O país mais evangélico? É evangélico ou gospel? Aí você fala, é a mesma palavra? Depende de como você pensa. Sim. Depende de como você pensa. Então nós precisamos entender muito isso. Nós não estamos mais conseguindo sentar e conversar, porque cada um quer ter uma teoria. Sim. Eu sou formado, tenho 3 faculdades. 3. Quais? Eu nem sou curiosa. Educação física, Sim. logística e teologia. Então o que você falar, a gente trabalha. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ministro desde 1997. Pouquinho tempo. Você não estava nem nascido. Muito. Eu fui ungido pastor em 99. Nós estamos agora em 2023. Então, eu acho que eu tenho um pouco de experiência, né? Já caminhei muito. Agora que nós estamos no interior, que viveu a nossa vida inteirinha em São Paulo. A gente ministrava no meio da Cracolândia. Eu e a pastora. No meio da Cracolândia. A gente ministrava para drogado. Então, a gente sabe todos esses efeitos de falta de uma base, falta de amor em família, falta de um contexto espiritual. Mas o que está acontecendo é que hoje estão vivendo essas teorias. Não, porque eu acho, mas igual como eu estava falando, eu nunca, você pode ir lá na igreja, em qualquer uma que eu passei, eu e a pastora, eu nunca ministrei teologia. Eu nunca ministrei teologia. Eu ministro Jesus Cristo. Viu a diferença? Eu não tenho que ficar ministrando uma história, eu não tenho que ficar ministrando todo o contexto histórico, não, eu tenho que falar o amor de Deus nas nossas vidas. E é o que está acontecendo hoje, que as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão se perdendo porque querem viver essas teorias. Por que eu quero saber a temperatura do Rio Jordão? Por que eu quero? Você quer saber isso, mano? Isso te interessa? Eu quero me interessar, sabe o quê? Eu poder ir lá e olhar o Rio Jordão. Eu quero pensar que ali, Jesus Cristo, quando veio no ministério dele, ele foi batizado ali. Eu não quero saber qual que era a temperatura do Rio Jordão. E olha que eu sei porque eu fui. E é gelado. E é gelado, e muito gelado. Deus me livre. Mas mas as pessoas agora estão preocupadas com isso. Você pega um monte de podcast hoje, é tudo assim, não se fala de Jesus. Não se fala do amor de Cristo. Quer falar, sabe do quê? Sobre igreja, sobre homem, sobre o que um fala do outro. Cara, isso tem que acabar. Nós precisamos entender Jesus Cristo. Eu preciso viver Jesus Cristo na minha casa, porque senão o futuro da minha família vai ser destruído. Você, pastora, precisa ter Jesus dentro da tua casa e acabou. Eu não tenho que ficar me preocupando, porque a base teológica, a história, porque a igreja neopentecostal, pentecostal. O que eu quero saber disso? Eu quero saber se eu estou num lugar que é um lugar que fala a palavra de Deus verdadeira. Que vive a palavra de Deus. Que vive e acabou. Mas o povo está procurando agora isso. Por quê? Porque isso é o mundo gospel. Isso é um mundo político, isso é um mundo vantajoso. Sim. É ou não é? Eu falo que é um evangelho confortável, né? Às vezes, quando eu ministro, eu falo assim, quando é uma palavra mais de exortação, né? Que você vê que Deus chama a trazer aquela palavra porque o povo está precisando. Eu acho engraçado, as pessoas ficam desconfortáveis e fica, né? E levanta da cadeira e vai tomar uma água. Eu falo, queridos, vocês querem trazer o travesseiro para a igreja, para ficar fofinha a tua cadeira. Vocês precisam entender que é nessa exortação que há a formação, é nessa exortação que há o crescimento, nessa maturidade, mas precisa
entender que a palavra, né, esses tempos atrás, uma pessoa chegou e falou assim, mas eu não quero ser exortada, eu quero sentar, ouvir uma palavra na última cadeira e ir embora. Eu não quero. Quer dizer, a pessoa não quer a mudança, ela quer o conforto daquilo. Sim. E as teorias... Compra livro, né, de autoajuda. Vai pro curso de coach. Não, nem isso, porque tem uns que só vai pra frente dando uns coices. Vai lá. Entendeu? Então não vai ser também lá o lugar dele, não. Que é palavra motivacional. Mas, compra livro de autoajuda. Lá em casa eu tenho uns pra indicar. Porque que eles indicam, você tem que comprar. Eu tenho alguns, se quiser, eu até mando pra você. Não vou dizer nome, não, que eu não tô ganhando pra isso. A gente fica realmente assustado, né, com um povo, com o cristianismo desta forma, como o bispo fala, ser cristão, né? E você chegar e falar, não, mas eu sou, mas eu não quero, eu quero o conforto. Fala para mim que eu vou ser próspero, fala para mim que eu vou ser abençoado, mas não fala para mim que eu tenho que me consertar. Não fala para mim que eu tenho que ajeitar a minha casa dessa forma. Não fala para mim que a mulher tem que ser mulher dentro de casa, o homem tem que ser homem, né? Que ele ainda é o cabeça, sim, ele é o cabeça, né? E eu preciso entender que essa inversão não existe, né? Porque eu trabalho, porque isso, e eu mando mesmo. Não, amado, está errado. Deixa eu te contar um bafão, deixa eu te contar. Lá em casa, apesar que não se ofenda, bispo, por favor, mas lá em casa nós temos um Bruno bebê, é um cachorrinho. Um cachorro. Nossa, que chato! Corta. Ainda bem que, olha, se alguém tiver uma cachorrinha chamada Vivi. E ele anda como um príncipe na casa, né? De roupinha e no colo. Nós fomos para um casamento sábado, levamos ele para o casamento. Ele era celebridade no casamento. Quando eu cheguei com ele no colo, todo mundo, ai, que lindo, que lindo. Como que chama Bruno? Nunca tinha visto. Falei, foi ela que escolheu, a culpa é da Milena. Processem ela. Por causa de um filme infantil, que a musiquinha é Não Falamos do Bruno. Não Falamos do Bruno, isso, eu assisti. Canta essa música para mim até hoje. Aí ela disse assim, eu preciso arrumar alguém para mandar. Então eu mando no Bruno, a Mari manda na Milena, aí o Neto, que é o meu filho, manda na Mari, a mamãe manda no Neto, e o papai manda na mamãe. Manda na casa. Manda na casa. Aí eu perguntei assim para ela, só para ela, falei, e quem que manda no papai? Ela olhou, a mamãe. Aí ele falou, você ensinou isso para a menina, você tá ensinando? Eu falei, não, ensinei, tudo bem que eu não corrigi, mas não fui eu que ensinei. Mas é interessante, pastora, sobre isso aí, eu estava conversando com os homens. Esse sábado agora, né, nós tivemos o Mais Que Ver, né, que é a reunião de mulheres nacional da nossa igreja, e temos um Homens de Honra. Então, eu levo os homens para a sala e a gente bate um papo. E eu estava falando sobre isso, estava ministrando sobre isso. A diferença, porque as pessoas pensam diferente isso. Se eu falar para você, pastora, que quem manda em casa sou eu vou estar mentindo. É ela. Mas isso não significa que ela é a autoridade da casa. Sim. É totalmente diferente. Então as pessoas não conseguem entender isso espiritualmente. Não, sou eu que mando em casa. Não, eu sempre falo, a última palavra é aquela, sim senhora. Sou eu que falo. Eu falo, fica à vontade, faça. Eu não tenho isso. Amém, vai lá. De boa, mas isso não significa falta de autoridade. Sim. Autoridade espiritual é uma coisa. Agora, quem é responsável pela casa? É o papai. Não, na casa é a mamãe. Mamãe, não tem isso, não tem. E aí as pessoas ficam, não, porque ou é machismo, porque é feminismo. Não, é o conceito. E nós precisamos entender isso. E aí os homens estavam comigo, ficaram olhando, eu falei assim, então você vai falar para mim que você chega em casa e fala, eu mando aqui. Aí todo mundo ficou olhando, manda nada. Você não manda nada. Ela não gosta da cor desse tapete, eu vou comprar um tapete. Vai lá, tem uma pessoa lá, um casal muito querido, eu falo assim, vai lá você e coloca uma toalha molhada na cama. Você vai tomar 2 pés na orelha da tua esposa. Aí você vai falar, mas eu sou autoridade, o bispo falou que eu sou autoridade dentro de casa. E vai colocar a culpa em mim. Apanhei o bispo. Vou apanhar junto, mas por quê? Pela falta de maturidade espiritual, de falar, não, isso aqui é uma coisa e a autoridade é outra, totalmente diferente. Então isso é muito sério, porque tem muitos casais que ouvem a palavra, não, porque o cabeça é o marido, a autoridade, o cara quer sair da igreja já como machão. Sim. Chega em casa, não, agora a igreja falou que eu mando. Não tem nada a ver com isso. É espiritual. É a autoridade que Deus colocou. E nós precisamos entender isso. E isso é uma loucura.
as pessoas muitas vezes não conseguem entender a palavra que é falada. Mas por quê? Porque não se abre para parar de viver uma maturidade. Muitas vezes nós estamos há 10, 15, 20 anos na igreja e muitas vezes nós somos imaturos. Como a pastora falou, você fala uma palavra de exortação, não é eu que estou falando, exortação. A pessoa olha e fala, nossa, olha como o bispo exorta, eu vou para outro lugar, querido, vá. Primeiro, porque eu consigo entender quando Jesus ministrava. Se lembra quando ele estava num sermão e ele estava ministrando e o povo começou, nossa, que duro. E todo mundo começou a sair e ele olhou e falou assim para os discípulos, vocês estão ruins, não vão? Vai também. E eles ficaram ali olhando, sabe por quê? Porque eles só queriam se aproximar para comer pão. Para sentar, ouvir histórias, fábulas. Aí comendo pão, porque trazia o pão, a água para comer. Mas aí quando falou assim, para de comer um pouquinho o pão. O pão carne. Agora vamos nos alimentar do pão espírito. Pão, alimento espiritual. Opa, não, eu não quero. Os próprios discípulos de Jesus mandaram aí porque o povo está evacuando aqui a igreja. Assim. Não, mas sabe o que eu faço quando eu estou ministrando, que alguém se levanta e quer ir embora? Eu faço um exercício mental, igual o Cláudio Duarte. Ele fala, tá tão bom que ele levantou para chamar mais um. Deixa eu continuar. Eu já jogo, qualquer coisa que tiver na minha mão, já jogo no cara. Ai, abençoado, medroso. É medroso. Eu falo para você, como eu falei, eu falo mesmo. Para mim é falta de coragem. Porque viver com Deus, viver Jesus Cristo, você tem que ter coragem. Eu também acho. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para a primeira coisa. Sabe o que é? Sacrificar. E nós não queremos sacrificar mais. Sim. A gente quer ficar sentado falando, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. As teorias de prosperidade. Meu Deus do céu, cara. A fala que a pastora pôs para nós é o que a gente mais escuta na igreja. Não, eu vim para cá, mas eu quero só sentar na cadeira. Eu não quero fazer nada, porque quem é muito dado, muito... usa a Bíblia. Sim. Falei, comigo é diferente. Eu não quero cargo. Eu não quero cadeira em púlpito. Eu não quero que fale meu nome. Eu não quero foto em banner. Só me deixa trabalhar. Porque foi para isso que nós somos chamados. Sim. Porque eu respondo ao Senhor. Independente da placa que está do lado de fora, e exatamente esse é o lugar dele, do lado de fora, aqui dentro nós somos um só. Sim. É um corpo só. Se a cabeça for Cristo. Sim. Também a gente tem essa outra posição. Sim. E eu sempre comento muito com meus filhos, e esse fim de semana foi me perguntado assim, qual é a minha maior preocupação e o meu maior prazer? Eu falei que eu ganhe para o Senhor 3 almas, meus 3 filhos. Essa é a minha responsabilidade maior. Tem os outros? Também. Mas os outros é mais fácil. Porque você prega e você vai embora. Sim. É com eles que eu convivo. Então, eles eu tenho, assim, digamos que o poder de trazer ou de afastar do Senhor. Sim. Eu sempre digo para eles, amem ao Senhor, não porque a gente precisa, a gente vai precisar sempre. Mas amem ao Senhor porque vocês querem amar o Senhor. E é isso que eu sempre digo para eles. Falar, olha, no momento de vocês, não vai falar com Deus, ou Deus da minha mãe. Tenha vocês, o relacionamento de vocês com o Senhor. Sim. Então, a gente tem perdido isso muito dentro da casa do Senhor. Nós temos visto que coisas assim que aconteciam, que hoje não acontecem mais, não é nem falta de fé. É porque não dá ibope. O irmão que é curado hoje, não ganha, não dá mais ibope. Mas o irmão que comprou uma casa no Dama, isso dá ibope. Sim. Abriu uma empresa o ano passado e esse ano está faturando não sei quantos milhões, isso dá ibope. Porque isso é testemunho. Sim. Agora, hoje, o testemunho das pessoas é assim, riqueza. Sim. Nossa, eu saí da miséria, agora eu estou aqui. Nossa, eu vou dar o testemunho, coloca na TV, coloca no Instagram, no Facebook. Coloca que a pessoa salvou o casamento dela. Faz esse testemunho. Eu trouxe. Vocês não pediram para eu trazer um objeto? Sim. Eu trouxe. Um é o divórcio e o outro é que nós voltamos a casar. Entende? Isso aqui. Isso é a diferença. Esse é o meu testemunho. Agora,
Se eu colocar na mídia, porque agora eu troquei de carro, porque a minha empresa agora deu sucesso, tá. E daí? Isso é consequência. E eu estava recordando de uma coisa ontem, há um pastor que a gente conhece há alguns anos, e uma vez ele foi perguntado assim, que ele voltava na cidade que as pessoas o conheciam e perguntaram para ele, como vão suas filhas? Estão ótimas. Uma é advogada, a outra não sei o quê, a outra não sei o quê. Aí perguntaram assim, mas elas estão na igreja? Não, só uma delas. Então, como estão ótimas? É uma pergunta que nunca fechou na minha mente. Sabe, uma pessoa que está com a Bíblia todos os dias na mão, que vive isso, porque prega até hoje, está na direção de igreja, e até para... A resposta é, estão ótimas, porque tem isso, porque são aquilo. A única coisa que não são é cristãs. A única coisa. Né? E esses dias eu comentando até um outro repertório com meu filho, eu falei, meu filho, o que os outros têm, o que nós temos é muito mais valioso. O que eles têm é dinheiro, nós temos Jesus. Sim. Aí ele ficou me olhando, eu falei, você entendeu o quanto nós somos mais ricos do que todo mundo? Porque o que as pessoas, elas só têm dinheiro. Dinheiro acaba, dinheiro se perde, se ganha de novo, é uma mentalidade, e aí vai as teorias também sobre dinheiro. Mas Jesus é Jesus. Mas isso não tem mais valor para o evangelho de hoje, isso não tem mais valor. Não tem mais valor você olhar e falar assim, nossa, como eu estou bem, porque a minha família está na casa do Senhor. Sim, minha maior riqueza. Então, mas hoje não é valoroso. Hoje o que é valoroso é aquilo que está na mídia. Sim. É o sucesso. Tudo é o sucesso. As pessoas falam, não, é sucesso. Agora, como eu falei, né? A teoria da prosperidade. Aí, sabe o que é o pior? Não é isso. É aquela pessoa que fala mal da teoria da prosperidade. Porque ela está na mídia fazendo o quê? Entende? É isso que eu fico muitas vezes indignado. A pessoa quer falar mal e destruir. Porque hoje, se você pegar, não estou, né, colocando 100%, tem as minorias. Pessoas... tem, sempre vai ter. Isso sempre vai ter. Em todos os lugares, em todas as igrejas, não é isso. Mas você entendeu o contexto? Peraí, eu vou falar mal porque hoje as pessoas querem, sabe o quê? Desconectar o homem da igreja. Esse povo quer desconectar. E como que ele desconecta? Trazendo teorias. Porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque a igreja é aquilo. A igreja só tem problema porque quem está na igreja são homens. Sim. Somos nós que estamos Exatamente. na igreja. E no momento que nós estivermos todo mundo lá santão, cara, aquilo não é igreja. Não é igreja. Não está mais aqui, já foi pro céu. Então, é isso, virou um santo. Agora, peraí, a pessoa ela quer tirar esse contexto da igreja. Só que aí, o pior é assim, eles jogam isso, as pessoas aceitam. Eu tive isso na igreja. Pessoas chegando para mim e falando assim, nossa, agora eu fui, Deus assim, me mostrou, me tirou toda a cegueira. Qual que foi a cegueira? Não, porque agora eu entendi que eu não preciso de igreja. Você está mais cego ainda, meu irmão. Não que tá certo. Você quer um colírio? Então, só que o interessante foi por quê? Porque eu falei assim, nossa, querido, olha, eu sou muito cara de pau. Eu falei assim, você pode me ensinar? Porque senão eu paro também de vir na igreja. Me ensina. E ele, não, porque é isso aqui, ó. Esse videozinho e tal, mostrou. Aí, sabe o que acontece? Quer desconectar a pessoa da igreja. Mas quer conectar ela, sabe aonde? Na página do YouTube. Uhum. E aí a pessoa não entende, que ela pega e fala assim, não, mas aqui eu não preciso mais ajudar, eu não preciso dizimar, não preciso suprir a igreja. Está suprindo quem? Quanto que ganha os vídeos do YouTube? A pessoa não consegue entender isso. Não consegue ver isso, ela não enxerga. Não enxerga. E ela fica, não, porque agora eu estou liberto. Liberto do quê? Liberto? Só mudou. E o pior, se tivesse mudado para melhor, não. Está ferindo. E hoje, como eu falei, cara, tem pessoas fantásticas que eu acompanho. Também. Fantásticos, fantásticos. Ministradores fantásticos. Só que tem muitos que querem desconectar e hoje não fala mais de Jesus. Você pega a ministração, cara, eu não consigo mais ver isso. Ministrações de 1 hora que não tem nenhum momento falando de Jesus. Só está falando eu. Essa igreja. É. Ser crente aqui. É. Porque é assim.
porque agora eu estou ensinando, porque agora eu estou descobrindo. E começa, e tem hora que a gente também tem uns comentários que, até que ultimamente nem tanto, mas um período que a gente ouvia umas pregações que eu falava, Jesus do céu, o que é isso? Que aí eu olhava para ela e falava assim, mãe, isso está na Bíblia? Porque não usa que mais. parte da Bíblia que está isso, né? Não usa mais. Usa o quê? Pega um ponto, porque isso que é a religião, né? Pega um ponto e cria aquela coisa. E nós, muitas vezes, somos preguiçosos de ler, estudar, e a gente aceita. Sim. E hoje está pior ainda, porque muitas pessoas estão seguindo esses homens que só falam eu. Eu sou o centro da vontade de Deus. Quem disse? Como que é isso? Não sou eu que faço, sou eu. Não sou eu. Não é você, não é você, Má. É e Deus. eu queira ser igual a mim, né? Sim. Essa, né? Se você fizer assim, exatamente como eu faço, você vai ser igual a mim. Exatamente. A referência não é mais Jesus. Você precisa ser como Jesus. E pior ainda, pastora Vivi, que nós vimos um período que pessoas, para mostrar uma falsa santidade, elas mentiam, achando que a igreja inteira é cheia de retardado. Sim. Pensando que porque elas não têm vida com Deus, que ali ninguém tem. E uma vez eu ouvi uma pessoa contando um testemunho, e na hora quando eu baixei a cabeça e eu comecei a clamar o sangue de Jesus, o Senhor falou comigo assim, a história não é desse jeito. E eu levantei, falei, Senhor, o que é isso? Olha. Passou-se um determinado tempo, foi revelado assim, um histórico de vida de muita sujeira. Falei, agora eu entendi. Não tem nada que está em oculto, não. né? Que não vai deixar de ser revelado. Exatamente. Eu falo, cara, não adianta você fazer uma máscara, você fazer, querer ludibriar as pessoas. Por um tempo vai até que cai, porque Deus ainda é Deus. Deus vai ser sempre Deus e não tem nada que vai estar em oculto. Eu falo para o povo, quando eu ministro, eu falo, cara, não esconde. Seja humilde, coloca diante do Senhor, Senhor, eu errei mesmo. Não, e até porque, olha um pensamento tão falho que a gente tem. Eu não confesso o meu pecado ao bispo Bruno, porque, nossa, vai me disciplinar, vai ficar chamando atenção, vai ficar pegando no meu pé. Nas minhas costas, deixa né? que só Deus sabe. Mas era para ser o contrário, para você ter medo era de Deus. Sim. Exato. Não é? Sim. Eu sempre digo para eles, olha, não olhe para mim, para o pastor, que não, tome cuidado, é com Deus. É com Deus que não se brinca. É dele que ninguém zomba. É dele. Então, de mim, o máximo que eu vou poder fazer para falar para você está errado. Agora, ele tem poder de fazer mais coisas. Só que isso que é o sério. Hoje, as pessoas não têm temor a Deus. Não tem. Não tem. Elas têm temor, sabe o quê? Ao diabo. Sim. Eles têm medo. Exatamente. E eu falo isso para você com total autoridade. O medo Total deles é ir pro autoridade. inferno. Por quê? Porque um momento da minha vida eu me desviei. E eu fui para o mais oculto do oculto do oculto. De sacrifícios eu fui. E eu falo para você que por medo, pessoas entregavam muito. Por medo. E hoje, as pessoas não têm medo, temor de Deus. Não tem. Porque pensa que assim, é tudo amor. E uma coisa que me irrita. É. Quando alguém vem discutir comigo assim, Deus não castiga, castiga. Justiça de Não Deus. castiga. A palavra diz que ele, o Pai, castiga. A palavra é essa, castiga. E eu já perguntei para um irmão que a gente conhece, que ele fala todas as línguas, aramaico, tudo que ele fala. Eu falei, irmão, eu quero que você procure essa palavra desse texto, como que é usada essa fonte no original. Aí ele usou lá, me explicou que significa castigo. Sentença. Falei, então, é sentença, é condenação. Então é castigo. Falei, então tá bom, agora eu vou brigar de frente. Então, mas mas Deus não castiga, é a resposta. Bem, a resposta é castigo. Sim. Se é consequência, se é sentença, é castigo. Qual que é a lei da física? Ação-reação. É a lei da física, ação-reação. O que eu vou agir, como eu vou agir, vai ter uma reação, ou positiva ou negativa. Isso é para a nossa vida inteira. Eu falo que a conta chega, uma hora a conta chega. Com certeza. Uma hora vai chegar. Mas sabe por que tudo isso? Porque hoje virou comércio. Sim. Hoje está difícil. Difícil uma igreja, é difícil ter um ministério sério, porque é comércio. Comércio. É assustador. Tudo é comércio, sabe por quê? Isso é muito interessante. Vai ter pessoa que vai assistir isso aqui e vai ficar com ódio de mim. Mas,
Não fica com ódio de mim. Ora por nós. Mas, sabe o que acontece? Sem temor, vem o quê? Qual que é a consequência de você não ter temor? A desobediência. Sim. E a desobediência, ela tem vários aspectos. E uma delas é a não aceitação. E sabe o que está acontecendo? Tem pessoas que estão na igreja, aí não aceita, por exemplo, a senhora está ministrando, aí a pessoa ela não concorda com você. Ela não concorda com a ministração, ela não concorda com o contexto da igreja. Eu não estou falando certo ou errado, ela não concorda. Aí aquela pessoa, ela olha e fala assim, eu sou capaz de fazer também. Sai da igreja e fala assim, eu vou montar a minha. Tá parecendo padaria, tá parecendo bar. Vai lá e monta. E aí o povo vai, e aí daqui a pouco, e isso é muito interessante, porque se nasce assim, cria-se algo muito tenebroso. Por quê? Porque aí você vai ver que as pessoas que estão ali, uma vai olhar e vai falar assim, eu não concordei com ele. Faz o quê? Sai. E monta outra. E aí, não tem mais aquela coisa assim, Senhor, me mostra. Sim. Senhor, me capacita. Me direciona. Senhor, me direciona. Será que é isso para eu fazer? Não. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu estava conversando com um grande amigo meu, que é vereador daqui, e eu estava lá na prefeitura e eu pedi a quantidade, por exemplo, eu estou falando Rio Preto, a quantidade de igrejas que tem aqui. É assustador. Mas eu vou te dizer que é maior. Não. Porque provavelmente ele te deu um número daquelas que são registradas. Sim, mas ele colocou uma base de 200 mil a mais. Ah, tá. 200 mil a mais. Então, assim, está mais ou menos uma base de 1.000 pessoas por igreja. Cara, é muita coisa. E você pega, é como eu falo, eu não estou falando de quem construiu, quem montou, não é isso. Nós precisamos, como você mesmo falou, a gente precisa conhecer o histórico. Sim. O histórico. Da onde nasceu isso? Da onde que nasceu a igreja? Foi o Espírito Santo que veio e falou, faz isso. Igual a senhora chegar agora e falar assim, cara, Deus me mostrou, Deus me enviou, Deus falou comigo que agora eu vou ter, falou que é para eu ministrar e começar a ter uma célula, uma igreja, que todo mundo é aquelas pessoas que têm tatuagem. Deus falou com você. Porque muitas vezes aquelas que têm tatuagem são rejeitadas em outras igrejas. Então Deus te mostrou uma visão e você vai abraçar aquilo. Mas Deus, ligação. Agora não, é assim, desobediência. Aí eu não concordo com algo. Tá bom. Aí eu não concordo com isso. Tá bom. Eu não concordo com isso, eu saio. É assim. Porque, como a pastora falou, se escuta uma palavra de exortação, se sente dodói. E não é a exortação que eu sinto, que eu tenho vontade, mas sim o quê? Aquilo que está na palavra. Sim. Aí a pessoa foge. Aí ela foge, ela fala, não, eu tenho capacidade, eu leio também aqui, eu tenho uma boa oratória. Sim. Não é assim? Eu tenho uma boa oratória, eu sei falar, então eu vou lá e faço. E aí você começa a ver situações sem identidade. E identidade espiritual. Sim. E aí se torna um comércio. Um comércio. Toda esquina tem. E assim, e se nós orarmos, eu oro todos os dias da minha vida que todas as esquinas tenham igrejas. Sim. Nos lugares de bares, porque os bares destroem. Sim. Não é assim? A minha oração é essa. Mas que sejam igrejas que vieram direcionadas. Sim. Porque senão vai virar só um comércio. Que Cristo seja o centro. Sempre. É isso que precisa. Nós precisamos entender que quem está na igreja, quem vive a igreja, é Cristo. O centro é Cristo, o centro. Não sou eu. Eu, Bispo Bruno, não sou nada. Sou nada. Eu só fui enviado. Eu só aprendi, eu tive experiências, eu tive testemunhos. Eu tentei tirar minha própria vida com 2 disparos de arma na minha boca e não saiu. Então eu tenho testemunho. Você entende? Eu tenho história. Aí eu olho e falo assim, cara, eu vou ficar dependendo de quem? De homem? Eu vou ficar eu não. Quem fez, quem segurou o gatilho da minha arma não foi homem. Exatamente. Não foi homem. Foi Deus. Então por que eu tenho que tirar o foco de Deus? Por que eu tenho que tirar o foco de Jesus e ficar falando eu? Sim.
Mas, Então cara, vira um comércio. Quando a gente tem uma experiência sobrenatural com Deus, né? Eu acho que o que falta é a pessoa realmente ter essa experiência, se abrir para receber essa experiência de Deus, né? De viver um sobrenatural, de não só estar ali, que nem essa pessoa, eu quero sentar, ouvir a palavra, ir embora rapidamente, não quero ser exortada. Não, você precisa entrar ali daquela, eu falo, da porta para dentro ali da igreja onde você está indo, você entrar com o teu coração aberto, Senhor, eu vim para receber. E não só receber, mas entregar a minha adoração, entregar o meu louvor. Eu estou aberta. Porque ele fica igual a mulher de Ló, né? Sim. O bem ele quer. Sim. Mas o mal ele rejeita. Não. E a gente faz o outro papel, a gente diz para ele, bem, você já recebeu o bem, agora você recebe o mal também. Cara, as pessoas, não tem experiência, não viveu essa experiência, porque não deu lugar ao milagre, né? Sim. Não deu lugar para que Deus pudesse agir. Eu falo, cara, Deus é tão, ele é tão Lorde, né? Que ele, se você não abrir, ele não vai entrar. O que você quer que eu faça? Jesus pergunta sempre, né? Sim. Você quer o quê? Você quer enxergar? Você quer andar? Você quer sair da situação que você está? O que você quer? E eu vou fazer. Olha, né? quando esse podcast começou, a ideia dele nasceu num período assim, onde meu pai e minha mãe, entramos num período de perguntar para o Senhor o que nós precisávamos fazer. E o Senhor me deu um sonho, e eu passava todo o sonho, e no final eu chegava, tinha um pastor pregando. E ele estava com o microfone na mão, e ele olhava para mim e falou assim, irmão, o Senhor manda te dizer assim, 10 dias. Fica 10 dias fora das redes sociais, que eu vou te direcionar. E eu te mostro o que você precisa fazer. E eu acordei. Quando teu sonho, ela falou, então é isso que nós vamos fazer, 10 dias. Mas já mandei mensagem para todo mundo. Quem precisar falar comigo, me liga. Não vai falar comigo no WhatsApp, não vai falar comigo no Facebook. Embora as outras também são. Mas eu não tinha um contato. Eu só entrava nessas duas. Durante 10 dias. Jejum, oração e podcast. Porque eu entendia que era testemunho de pessoas falando comigo. E assim Deus foi direcionando. Chegou a um ponto que eu falei, vamos fazer um podcast. Falei, é isso que Deus colocou no meu coração, vamos fazer, vai dar certo. Que jeito? Falei, eu não sei, vamos orar. Estou no Facebook, passado alguns dias, aí eu vi o Marquinhos daqui fazendo vem fazer uma visita, vem conhecer. Aí liguei para meu marido e falei, você me leva lá? Posso marcar? Pode. Quanto que é? Eu falei, não sei. Como que paga? Não sei. Eu vou lá perguntar. Cheguei aqui, assim, combinamos bonitinho, fui para casa sem nenhum tostão no bolso. Mas já estava marcado primeiro. Mas já deixei marcado. Ei. Aí eu falei, olha, a minha ideia a primeira ideia era pessoas que o Senhor tinha mudado a vida delas. Eram milagres. Aí cheguei numa pessoa e convidei ela. Falei, olha, eu queria muito que você fosse lá, né? Só que eu não sei quando ainda, porque a gente não tem grana para bancar o estúdio. Espera um minutinho que a gente entra em contato. Aí a resposta dela foi assim, eu falei, Senhor, eu quero um sinal. Ela disse, pastor, eu estou dentro, e pode deixar que o meu eu pago. Falei, Senhor, então vamos marcar esse negócio, porque se ela se arrepender, já está feito. Temos vivido de milagres, de direções que o Senhor tem nos dado. Às vezes, porque a pessoa não vê a gente com um coque na cabeça, com uma saia no pé, acho que a gente não tem compromisso com Deus. Ou até ao contrário, acha que você é chato demais, você só fala de Deus. Crente assim, nossa, falei, bem, enquanto Deus não falar comigo que eu preciso mudar, é só Jesus mesmo. Para mim, o único problema que as pessoas têm não é falta de dinheiro, não é nem enfermidade. Porque a enfermidade não impede a gente ir para o céu, pelo contrário, ela antecipa. Sim. Tem algumas enfermidades que até nos auxilia. Sim. Mas eu penso que a gente precisa do Senhor. E o que eu ensino para os meus filhos, o Washington é guitarrista, a Mariana toca alguns instrumentos e os dois cantam juntos, meu marido toca teclado e canta também muito bem, eu dou uns glória, a Milena dança. Mas eu sempre falo assim, o prazer tem que ser fazer ao Senhor com amor. Tudo que for fazer, faça por amor. Não é para agradar o pastor, não é porque a igreja tem necessidade. Porque se não levanta você, ele levanta o melhor que você. Sim, com certeza. Nós já vivemos essas experiências. Falei, mas o Senhor, Ele faz. E nós precisamos, Ele já fez. Quando Ele deu a própria vida por nossa causa. Sim, então, agora é tempo de nós reconhecermos o sacrifício dEle. Saber é uma coisa, reconhecer é outra bem diferente. E uma das coisas, maiores erros que eu tenho visto é pessoas pregando palavras que elas nem sabem o significado. Sim.
Então, hoje, é um cuidado que a gente precisa ter. E isso é um help para quem prega. Ai, meu Deus. É um help para quem prega. Fala, Deus! Porque a gente precisa entender que não é mais como antigamente, que você pregava só para ir em cultos, para pessoas que não tinham conhecimento nenhum. Hoje em dia, você fala uma besteira, você fica marcado pro resto da vida. Igual eu, estudante de psicologia, escutei um bispo falando que quem tinha depressão era falta do Espírito Santo. Falei, é sério que eu vou ter que ficar até o final da pregação por ver esse cara falar outra besteira? Posso me retirar? Quase que eu falei pro meu marido, me olha, por favor. E ele lá tocando, e eu, por favor, me convida para ir embora. Sabe, pastora, eu falo que a gente sempre que vai ministrar, né, eu falo para o bispo, principalmente eu, que não tenho a mesma desenvoltura, eu falo assim, a gente tem muito temor e tremor, né? Sim. Eu falo, a gente sobe no altar sabendo exatamente o que é aquele lugar, né? E eu falo para o bispo, às vezes a pessoa sobe só com aquele intuito de realmente estar numa posição. Palco. É uma plataforma só. Um palco. Um palco. Não é altar, é palco. É palco. Eu falo, cara, quando eu subo no altar, o meu temor é gigantesco. Eu me consagro, eu me preparo e eu falo, Senhor, me usa, é o Senhor. Vou contar o segredo que não da pastora. seja a minha voz. Conta. Vou contar. Pronto, aí já vai. Eu vou contar o segredo da pastora. Quando eu chego para ela, eu falo assim, amor, por causa das minhas escalas de trabalho, eu falo, amor, você que hoje ministra. Ela para tudo, ela se tranca dentro do quarto, ela fala, agora eu vou ficar quieta. Ela não come, ela não sai, ela não faz nada. Cara. Ela se prende, que ela fala, eu preciso, porque eu não tenho a facilidade que você tem. Ela não faz nada. Ela olha e fala assim, eu preciso de meio período, me tranco para a palavra. Mas isso é muito legal, porque eu vejo isso nela, e não é porque é a minha esposa. Porque uma coisa que eu falo para vocês é assim, eu sei dividir muito bem essas coisas, e é muito interessante porque o pessoal da igreja vê isso. O que é Bruno e Viviane, casados, sim, e o que é bispo Bruno e pastora Vivi. Sim. É muita diferença. Então, muitas vezes a gente senta, vai tomar um café e fala, nós vamos conversar como bispo e pastora. Aí é rei, amadas. Aí é só aí causa. Agora eu chego e falo assim, não, amor, a gente vai conversar Bruno e Vivi. E pronto. E é muito interessante porque eu vejo esse temor. O tremor dela. Você olha ela subindo no altar, ela treme. E ela não ministra hoje. Há anos ela ministra. Então ela olha, e não é por falta de conhecimento, porque ela estuda, mas sim pela responsabilidade. Porque se nós falarmos, nós somos pastores. Só porque eu sou bispo, eu sou pastor de pastores, eu administro, só isso que muda. Só que se nós não tivermos esse tremor e esse temor, uma vírgula pode desviar uma pessoa e aquela pessoa morrer. Sim. Exatamente. E hoje, o que acontece? As pessoas não estão tendo isso. Por quê? Porque não consegue, como você falou, ela lê um texto e quer ministrar sobre o texto. Não é o texto, é o contexto. Sim. Tem tudo o lado espiritual das coisas. Sim. E as pessoas estão tirando, é por isso que eu falo, eu estou ficando indignado com isso, as pessoas estão tirando o Espírito Santo. Sim. E está só palavra. Mas uma palavra sem Espírito Santo Não é palavra. Uma palavra. é letra. Quando a gente Porque ela não surte o efeito esperado. Não vai. Entendeu? Então, isso eu falo para você, precisa ter experiência. Sim. E experiências são testemunhos. São experiências. Não dá para a gente subir num altar sem experiência. Sim, eu falo, Deus nos preparou para estar naquele lugar, né? Tudo que Sim. nós vivemos e eu falo assim, hoje a gente fala com propriedade, cara, o que é divórcio, né? A gente fala com propriedade, sabe o que é um desemprego, sabe o que é falta, sabe o que é viver no pouco e no muito. A gente não vai ter né? tempo de então, Eu já tô triste, já tô A chorando. gente faz parte 2. Com certeza. A gente está aqui, Mas a gente faz parte 2. vamos fazer umas perguntas e respostas rápidas, senão só para o bora pessoal. lá. Tá. Vocês são casados há quanto tempo? 12. Do 12 novo anos. casamento? Hum? Do novo casamento? Do novo casamento. Do novo casamento. Foram meses dessa distância, né? Graças a Deus. Foram poucos meses e foi um tempo
que foi muito importante foi Marcos. Posso falar? Pode. Isso aqui, presta atenção no casamento. Nós estávamos divorciados e eu fui morar num barraco, lá em São Paulo. Barraco. Só tinha um colchão e um fogão. Eu morava perto dela. Deixei a casa com ela, com meu filho, e saí. E aí passou alguns dias, alguns meses, e eu estava totalmente pirado. E num momento assim de total crise, eu peguei minha arma, coloquei dentro da boca e tentei 2 vezes disparar. 2 vezes. Uma pistola. E o mais interessante é que não consegui. Eu tirei e atirei e disparou. Sabe o que é o mais louco? É isso que eu falo, é experiência com Deus. Sabe o que foi mais louco? Acabou isso, tocou meu telefone. Ela, falando assim, Deus falou para mim te chamar agora. Vem aqui em casa. Olha que loucura. Cheguei na porta de casa, era 2 andares. Cheguei na porta, toquei a campainha, ela veio na porta assim, falou assim, eu não sei o que Deus tem para nós. Eu odeio você, mas eu não sei o que Deus tem para nós. Então volta para casa. Naquele momento, acabou. Acabou a minha vida Bruno como eu queria. Bruno como que eu fiz. Acabou nesse momento. Isso é experiência. Sim. Isso é experiência. Que isso eu guardo para mim. E aí, por isso que eu sempre falo, por que eu quero ter mais? É consequência. Tudo que veio depois disso, para mim, é consequência. E é interessante que as pessoas falavam para mim, pastora, mas como que era isso, né? Porque eu estava, como o bispo falou, eu estava com uma raiva amuada dele, né? Não podia ver ele na minha frente. E eu clamava todos os dias pela vida dele, né? Não por ele, eu falava para o Senhor sabe que eu não quero mais ele como marido? Né? Eu falava para Deus, eu falava assim, mas Senhor, em nome de Jesus, resgata, né? Então, eu clamava pela salvação. Eu clamava pelo retorno. Eu falava, ele é teu, Senhor. Ele sempre esteve no teu altar. Ele é teu, ele está perdido. Resgata. Né? Tira do lamaçal, tira a cegueira. E eu orava. E nesse dia eu clamei por ele praticamente o dia todo. Né? E eu parava, ia no banheiro, ajoelhava, clamava, ia tomar café, ajoelhava, clamava que eu estava trabalhando. E aí eu falava, Senhor, em nome de Jesus, tinha uma coisa ardendo dentro de mim. Peguei o carro, fui para a rodovia. Na rodovia, Deus falando para mim, liga para ele. Eu falava, Senhor, não é possível, eu não quero nem falar com ele, Deus. Clamar por ele é uma coisa, mas só falar para falar com ele é outra. Aí aquilo me ardia, liguei, e foi nesse momento aí que o bispo falou, e eu falo, é incrível isso, né, porque muitas vezes a gente se depara com casais que estão realmente divorciando e tudo, e fala, pastor, eu oro para reatar o casamento, eu oro para que haja esse retorno. Eu falo, amada, ora pelo resgate. Sim. Ora pela vida dele, porque não adianta ter esse retorno se não há uma mudança de vida. Primeiro precisa mudar. Sim. E aí Deus vai fazer a obra completa, porque vai te trazer de novo aquela pessoa restaurada, transformada, e vocês vão viver a plenitude da família bendita, a herança de Deus. Mas não adianta, ai Deus, eu quero meu marido, ai volta naquela bagunçaiada, né? E aí eu falo para ele, o mais incrível foi esse retorno, né? De Deus trazer a restauração completa. A gente só Deus para viver isso, cara. Não tem nada, não tem livro, não tem absolutamente nada que te entregue. Experiência mesmo, e espiritual. Totalmente espiritual. Vocês já se converteram na Renascer? Eu, sim. Eu não. Eu tinha 16 anos quando eu me converti. Eu tinha 17, mas em outro ministério também, maravilhoso, uma bênção, uma visão tremenda, tem um amor, um carinho fantástico por eles, mas aí Deus me plantou realmente na Renascer, né? Então saí, fiquei um tempo afastado, né? E aí Deus nos plantou nesse ministério da Renascer. Quantos anos de Renascer? De Renascer... Aí eu, desde 96... 27 anos. O ano que eu casei, esse ano eu faço 27 de casada. Ela é mais nova, né? Eu tenho 27 anos.
teve o tempo, né, que eu me afastei. Né? Não me afastei por questões, coisas de erro, não. Eu me afastei porque eu estava cansado. Foi um erro meu. Eu falo que foi um erro meu, porque eu estava cansado. Cansado por quê? Porque nesse momento, em 99 eu fui ungido, pastor, e eu comecei a assumir muitas responsabilidades. Com 19 anos, eu estava fazendo a primeira faculdade, estava trabalhando, estava fazendo... Virou uma bagunça na minha vida. E aí eu tive o erro. É isso que eu falo. A gente tem que reconhecer. O meu erro foi escolher o outro lado. Eu escolhi o outro lado. Deixa eu fazer minha vida profissional. E esse foi o meu erro. Foi a minha destruição. Em vários aspectos. Vários. Quando vocês casaram, qual era a idade de vocês? Nossa, tá perguntando a sua idade. Eu não sei fazer. Eu falo assim, não pergunta para estudante de direito nada. Matemática. Porque toda vez que fala de data, eu já olho para ele. Ele fala assim, nossa, quantos anos? Eu olho para ele. Aí ele fala, amor, você não sabe fazer cálculo. Não sei fazer cálculo. Eu tinha 30 e ela 33. Viu? Matemática. Eu tô com 44, 43. Tá vendo? Mas esses segredos assim de data, a gente deixa não pode contar tudo. Mas tem coisas que a gente pode. Eu adoro quando alguém fala assim, não parece. Ai, obrigada. Eu vou fazer 42. Não, vou fazer 43. Ele é mais jovem que eu. Ainda faz esse ano? Faço em agosto. Em agosto, eu faço em outubro. Em outubro, 43. De outubro. Sou 25 de outubro, eu gente. faço 45. Pode mandar presente. Dia 15. Dia dos professores. É gente boa. Povo de outubro é gente boa. Um povo bonito, simpático. Igual aquela mulher, eu me amo porque eu sou bonita. Gente valente igual eu não tenho, não. Vai. E como é que chegou a história de Rio Preto na vida de vocês? Essa é engraçada. Eu vou contar o segredo dela. Nós, assim, e principalmente eu sempre tomei conta de igreja. Sempre fui enviado, né, pelo apóstolo Estevão para administrar a igreja, sempre fui. E nós estávamos em Santana, né? Nós estávamos em Santana, 2017, nós estávamos em Santana. A gente frequentou lá junto com um amado meu, né, o bispo Daniel Tenuta. E em 2019, né, amor? 2019. 19, a gente vai fazer das datas. Nós estamos em 2023. 2020 para 21. Começou a ter uma reformulação administrativa nas igrejas e tal. Então aí o apóstolo, em 2021, me ligou, juntamente com o bispo Daniel, e falou, eu estou precisando de uma ajuda sua em São José do Rio Preto. Eu sou um cara totalmente desligado de tudo. Como eu falei, depois que aconteceu isso na minha vida, eu não consigo me prender em nada. O pastor até fala, meu Deus, ora por você. Eu falo, eu não consigo nem orar por mim. Porque a minha vontade é orar pelas pessoas, é cuidar das pessoas. Porque eu sei o que aconteceu comigo. Sabe aquela frase? Eu sei o que aconteceu comigo. E aí ele me ligou e falou, a gente está precisando de ir lá. Eu já conheci aqui por causa do meu trabalho. Então eu sabia que era longe. E nós estávamos morando em Guarulhos, num apartamento de sonhos nosso. Por quê? Porque a gente morou no fundo do quintal da nossa sogra. E a gente falou, Senhor, por quê? Porque isso que é o incrível. A pessoa que não vive com Deus, ela não vai ter essas experiências. Quando nós voltamos para o caminho do Senhor, Deus limpou tudo. Mas tudo que eu ganhei fora. Você falou, agora voltou o casamento, vai ser bênção. Não, aí foi só Jesus na causa. Aí perdemos tudo. Você vê o nosso último carro, a gente entregou dia 31 de dezembro. Nós não tínhamos mais nada. Nada. E aí, a gente ficou um tempo na casa da minha sogra, e a gente orando, e Deus nos entregou um apartamento no Bosque Maia, a coisa mais linda do mundo em Guarulhos. E a gente estava bem na varanda gourmet, eu e ela, assim. E a mulher, a dona do prédio, falou assim, a dona do apartamento chegou e falou assim, olha, Bruno, tá super tranquilo, compra esse apartamento, tá em conta, eu faço isso. Eu falei, nossa, que legal, né? Fantástico, vamos comprar um apartamento, eu e ela. E a gente tá na varanda olhando aquele bosque lindo em Guarulhos, né? A gente, nossa, que bênção, né, amor? Que lindo, aquela coisa romântica, sabe? Eu Shurek sendo romântico, né? Eu Shurek sendo romântico, né? Ai, que lindo e tal. Aí Deus, parece que o Espírito Santo fica aqui no meio de nós. Fala assim, vocês não vão comprar nada. Não vai comprar nada. Aí eu olhei para ela e falei assim, foi ela que falou? Aí ela olhou para mim assim, não vai comprar nada. Ai, Jesus.
Não vai comprar nada agora, pronto. Passou uma semana, o apóstolo, o bispo Dani, me liga. Eu preciso de vocês em São José do Rio Preto. Eis-me aqui. E é muito interessante quando a gente entende o envio, esse se abrir, porque ele fez uma pergunta para mim. Ele fez assim: e o teu trabalho? Eu sou funcionário público, sou policial. Eu tenho que ter todo aquele trâmite de transferência. Eu falei assim: pai, bispo, é o seguinte, não é um envio? Não é algo que o senhor está falando, que está me entregando para eu realizar algo de Deus? Vai acontecer. Vai acontecer o milagre, vai acontecer o sobrenatural. Alguma coisa vai acontecer. Aí ele olhou para mim e falou: você é muito louco, né? Eu falei: sou. Aí beleza, até aí eu estou aqui no telefone. Aí a pastora está chegando, né? Do trabalho. Aí, amor, olha, eu tenho um segredo para você, eu tenho uma novidade e tal. Ai, que legal. Aí eu cheguei para ela e falei assim: amor, a gente vai para São José do Rio Preto. E ela nunca viu. E a advogada não sabe distância, não sabe conta, matemática, nada disso. Nossa, que calúnia. Aí eu peguei, aí ela chegou toda feliz. Nossa, que legal. É aqui perto? Eu falei: 450 quilômetros. Aí ela sentou e começou a chorar. Olha, o que você bebeu? O que tinha no seu café? Começou a chorar. Falei: amor, é envio de Deus. Uns 3 dias seguidos. É um envio de Deus. Deus colocou isso na cabeça do responsável, do presidente da nossa igreja, e sabe que nós somos capazes disso, vamos para cima. E aí que veio para cá. A gente veio para cá e estamos já há 2 anos. Tudo se na encaixa, BES. né? Quando é se encaixa. envio, tudo acontece. A transferência dele, que era algo que demorava 3 anos para acontecer, aconteceu em meses, né? Então, as coisas foram se abrindo, né? Foi bem no período de junho para julho, que aí meu filho já estava de férias escolares. Então, tudo se encaixou. Quando a gente está debaixo do envio, tudo se encaixa, né? Amém. Então, as coisas aconteceram. Eu falo, hoje eu brinco, eu falo, não quer... As pessoas falam: pastora, você quer voltar para São Paulo? Eu falo: não. Se for pela minha vontade, não. Nós estamos na dispensação. Deus vai para onde o Senhor mandar. Mas a gente ama a cidade de Rio Preto. A gente vê esse amor, a gente tem realmente... Eu falo: cara, como é bom viver aqui. A gente que vive em São Paulo e muda, vê o interior, é outra vida. E quando a gente mora no interior do interior? Que é o meu caso. Deve ser fantástico. Que eu vim numa cidade super pequenininha. Sim. Aí eu vim pra cá, esse dia me fizeram a mesma pergunta. Você não tem vontade de voltar pra São Joaquim da Barra? É São Joaquim da Barra, cidade da minha família. mãe. Sério? Deve conhecer os Bernardes. Aí, nós estávamos lá no final de semana. Aí. Chegamos ontem, à tardezinha, já corremos para a igreja, para o culto. Mas aí, no sábado, eu participei de um podcast lá. E me perguntaram: você não tem vontade de voltar para São Joaquim? Eu falei: olha, eu, Elines, não tenho vontade. Não faz parte dos meus planos. Mas se for, todavia, for vontade do Senhor, eis-nos aqui. Quem somos nós para dizer não? Claro. A única coisa que eu não quero ser rotulada a vida, pode ser de chata, de crente demais, de um monte de coisa. De desobediente, não. Sim. Esse rótulo eu não aceito, né? Mas conta para nós os objetos que vocês trouxeram, as histórias deles. Vamos lá. Eu tenho, como eu Aí, falei, a gente já tinha foi falado, já contando foi um pouco contando, né? também, Sim. Que é a nossa documentação, eu trouxe para provar, porque senão vamos falar que é história, né? O nosso casamento, nosso divórcio e o nosso casamento. Isso aqui foi um marco nas nossas vidas. Sim. Pela questão espiritual, daquilo que aconteceu conosco. Então isso aqui é importantíssimo, não o papel. Nós cumprimos a lei. Mas pela questão como foi movimentado isso. Como aconteceu. Precisou disso para nós estarmos aqui agora. Sim. Precisou de tudo isso para nós termos uma aliança e nós termos uma família bendita. Precisou disso. Precisou de um baque, precisou de um choque, precisou de uma tentativa de suicídio. Precisou de tudo isso para nós estarmos aqui hoje. Glória a Deus. E é uma habilitação, né? A gente foi habilitado. Habilitado. Porque Sim. hoje, todas as vezes que nós estamos num aconselhamento, que nós estamos acompanhando casais, né? Eu falo: o Senhor tem esse projeto, esse plano aí. Aí eu realmente olho e eu falo: olha, querida, não vai por aí. Não faz dessa forma, né? Porque eu sei onde vai dar, eu sei o que acontece.
faz assim, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que agir dessa forma. Então, assim, isso também nos trouxe essa habilitação, né? De saber como que é a ruína, né? E sair de lá, né? Então, isso para a gente realmente é um marco. E aí eu vou contar como é que foi quando a gente foi... a gente voltou no cartório, né? No mesmo cartório, aí sentou lá na frente do escrevente, o escrevente fez assim, então, Bruno, Viviane, né? Aí ele olhou e falou assim, Bruno, divorciado de Viviane, casando com Viviane. Você casou com ela, divorciou e está casando de novo. Ele, isso mesmo, é isso mesmo. Muita coragem, muita coragem. Agora a gente veio aqui diante de Deus. Agora é só atestado de óbito. Agora, nem a próxima vez que você ver vai ser um só e o atestado de óbito do outro. É loucura. Por isso que eu falo, às vezes a gente nunca vai entender as coisas. Eu parei de tentar querer entender as coisas de Deus. Vai acontecer e pronto. Amém. E é isso que aconteceu. Então hoje a gente tem, né, nosso casamento sólido, nosso casamento, né, fincado. Por isso que eu falo, isso aqui aconteceu que eu permiti o Espírito Santo entrar em mim no nosso casamento. Então, por isso que eu sempre falo, cara, se eu permitir aconteceu isso, por que eu vou tirar ele do meio de novo? Por que eu vou tentar me desviar ou falar, não, eu quero fazer as minhas vontades? As minhas vontades, Deus me entregou. E é tão interessante. Por quê? Aí, o outro objeto foi esse aqui. Passaporte, gente. Passaporte. Eu fui para Israel o ano passado. Fui para Jerusalém. Eu nem ligo para essas coisas. Tenho um pingo de vontade. Tá como? Sem. Posso falar? Pode. Só quem sabe a pastora e o pessoal da igreja, porque eu não tenho um papa na língua. Eu fui para Israel com $20. É corajoso. Com $20. Com $20. E Deus me entregou. Eu nem conto. Me presenteou essa viagem. E eu nem conto que ele ainda me trouxe um presente. Oh, glória a Deus. Com $20. Comi dos melhores hotéis. Passeei, vi tudo que eu queria ver, porque eu não fui de turismo. Sim. A coisa mais incrível que tem é você ir para Israel e você olhar e falar assim, meu, era o que estava na Bíblia. E você está ali. Sim. É uma experiência única. Única. E tomara que vocês possam ter essa oportunidade de ir, Amém. Mas ir para estudar. E você olhar e falar, meu, olha isso aqui. Você ir no Monte das Oliveiras e falar, cara, Jesus estava aqui, ele olhava e orava. E você orar naquele lugar. É incrível. E Deus me deu essa oportunidade. Estou esperando a minha, né? Jesus. E como eu falei, me deu. Eu não paguei nada. E ainda fui com $20. Eu não tinha condições. Falei, eu não vou tirar da minha casa, não vou tirar de nada. O que eu tenho? Isso? Tá bom. E foi muito engraçado, porque na casa de câmbio, a pessoa falou assim, você só vai pegar isso? O senhor vai para onde? Foi para Israel. O senhor só vai com isso? É, querido, eu vou com isso com muita fé. Vou com muita fé. Fui, voltei e ainda trouxe o presente. Trouxe presente. Viu? Então isso aqui é incrível. E o terceiro que eu trouxe mas é um contexto, né, eu acho que isso aqui tinha que ser o primeiro. Aliança. Aliança. Isso aqui foi o importante para a minha vida. A aliança. A aliança com Deus. Porque eu tinha quebrado essa aliança. E eu nunca pensei que eu ia viver coisas que eu vivo hoje por causa da aliança. E isso me trouxe a restauração da minha casa, a restauração espiritual, ministerial. Tudo isso por causa da aliança. Então, isso aqui eu tenho, não é nada de adoração, nada disso. É um símbolo profético para mim. De eu olhar e falar assim, eu tenho uma aliança com Deus. Amém. Eu tenho uma dessa também na minha estante, gente. Estante não, estante é coisa de antigamente. Denuncia a minha idade. Home. Eu ainda falo hack. São idades, né? Ai, gente, a faixa dos 40. Olha ela se rachando. Que maldade. Eu sou velha, estante. Eu sou um pouco velho. Hack. Aí ele ficou olhando pra minha cara. Eu sou moderno. Home. Um dia meu filho falou, o que é hack? Meu filho com 9 anos. Olha, vai lá pegar um negócio no hack.
Mamãe, o que é hack? Fazer igual a Milana. O que é hack? Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu queria mais e mais e mais. Vai ter que ter parte 2, porque eu não fiz as minhas perguntas. Não falei da marcha. Então. Que nós, né, graças a Deus, esse ano, nós, né, juntamente com o nosso amigo vereador Anderson Branco, conseguimos assinar e decretar, agora é a agenda municipal, agora está no calendário municipal a Marcha para Jesus. Incrível, agora está, e a gente conseguiu fazer a alteração para o aniversário de São José do Rio Preto, dia 19. Então, né, esse ano passou, a gente fez na raça, que como eu falei, como ela fala, foi com 30 dias, loucura. Não, esses dias uma moça colocou assim, gente, alguém sabe quando vai ter marcha para... Amiga, já teve. Já teve. É que a gente teve... Sério, eu tô atrasada. A gente teve dia 8 agora em São Paulo, que a gente também teve lá. Mas foi dia 19 de março. Não, ela perguntava, era daqui mesmo. Loucura. Eu fiquei sabendo no dia. Sim. Eu fiquei sabendo no dia, porque eu tenho uma amiga nossa que congrega lá com vocês, que é a Regiane. Uma benção. Uma benção. Canta demais aquela música. Ai, Jesus, dá raiva. Eles eram tudo do louvor junto. A Mari, meu marido, o pastor Você também Mariano. vai lá visitar a gente. O Washington que canta e toca violão e guitarra. A Rê é incrível. E bateria, e ukulele, e tudo que aparece na frente eles vão tocando. Mas a gente queria agradecer de todo o coração vocês. Uma grande foi um alegria. prazer. Quero vocês na minha vida. Ai, o prazer foi nosso. Quero vocês na minha vida. Me adotem na vida de vocês. Com certeza. Eu e a minha casa. Aí falou assim, a gente é cheio de amor. Eu falei, cheio de carência também. Ai, que bom. Então, amo abraçar. Mas isso que é interessante, não cortando, sobre essa aliança. Sim. Nós não estamos falando aqui de igreja. Sim. Nós não estamos falando de placa. Nós estamos falando de Jesus Cristo. De Jesus. Sim. Aquilo que aconteceu na nossa vida. Você tem a tua. Você vai em aquilo que te agrada, eu vou. Você vai. Não, mas você tem que visitar a minha. No dia que tiver a Rê, eu já vou deixar o microfone vazio, assim, ó. Mas isso que é o gostoso. É verdade. Então, assim, o prazer foi todo nosso. Sim. Foi uma grande alegria estar aqui. E se quiser parte 2, como eu falei, nosso testemunho é loucura. Tem coisa ainda... A gente vai querer. Parte 2, 3, 4. Ai, que bem. A gente está aqui... Bispo, só diz para nós o endereço da igreja. Rua Aparecida do Taboado, 2250. É no Eldorado. É no Eldorado. No Eldorado. Uma igreja, você vai ver de longe, porque é uma placa gigantesca de 20 metros. A nossa igreja está lá. Eu falo que não é uma igreja, é uma família. Sim. Né? É uma casa de oração. A gente está ali, a gente é família. Nós estamos ali, nós sentamos juntos, nós conversamos. Eu falo que muitas vezes eu não estou ministrando. Estou batendo um papo como nós estamos aqui. Porque muitas vezes isso aqui é mais importante do que um púlpito. Sim. E aquela palavra que vem, porque isso aqui é superior. Para você ver, pode ver minhas fotos, você acompanha. Sim. Eu nem no altar eu fico. Eu tô lá, sempre dando meus coraçõezinhos. Sabe por quê? Porque eu quero estar no meio do povo. Porque eu sou o povo. A única coisa que mudou é que Deus me deu experiência, conhecimento e me ungiu para ser um bispo. E ela pastora. Mas qual que é a nossa diferença? Nenhuma. Isso aqui? Não é nada. É isso aqui. Sim. Então, e de preferência isso aqui. Então, Aparecida do Taboado, 2250. Todos os dias a gente tem aquele conceito de portas abertas. Todo dia tem culto, tem pessoas lá. Sabe por quê? Porque, como eu falo, a gente limitar pessoas, e a gente tem experiência de São Paulo, de centro de São Paulo, pessoas muitas vezes carentes, pessoas necessitadas de uma oração, de algo. Cara, tem um testemunho, então, tá vendo? É que a gente não tem tempo. Deixa pra parte 2. Tem um testemunho do Bispo Bruno, do cara passar. Loucura. Não vou falar, vai deixar a parte 2. Mas agora ele falou, esse testemunho é forte. Gente, a gente queria agradecer aos nossos apoiadores. Nós temos a Musical Sandro, é uma loja de instrumentos musicais. Eu gostaria muito que vocês fossem. Quem for conhecer a loja, precisar do trabalho deles, eles trabalham com equipamento de som, tudo que você precisar para a sua igreja, para a sua empresa, para a sua casa, porque tem gente muito chique hoje que gosta de colocar som em casa. Então, procure a Musical Sandro, procure um vendedor lindo chamado Washington, que é meu filho, bebê da mamãe.
Eu vou lá que eu tô precisando. A igreja tá precisando. Quem é o bebê da mamãe? Eu vou chegar lá e falar, alguém falou que tem um bebezão aqui. aqui. Que ele tava falando pra gente que esses dias chegaram lá, procurando ele. Quem que é o bebê da mamãe? Eu vou desse tamanho e falar, cadê o bebezão? Queria também agradecer a Bárbara. Ela ensina canto popular e iniciação de teclado. E vamos fazer um levante. Ela dá aula de canto para Mari, gente. Precisar de aula, procura a Bárbara, entre em contato com ela nas redes sociais. Ela está como Bárbara Casamentos, porque ela também faz um trabalho com casamentos seculares, né? Ou Bárbara Cantora Oficial, se eu não estiver enganada, é isso. Então, procure, o trabalho dela é excelente. Gente, eu não entendo muito de música, mas eu sei que ela sabe. Porque tudo que ela fala eu nunca vi na vida, então funciona. E tem sido uma bênção. E temos o meu prazer, deixa eu me arrumar na cadeira, que ela fica com ciúmes, DNT Studios. É esse estúdio abençoado onde nós gravamos o Comuncast. Você que tem vontade de fazer o seu próprio podcast, que tem vontade de gravar uma live, pregações, treinamento para a sua empresa, procure os meninos, DNT Studios. Eles são joia, tanto no atendimento como no trabalho. Gente, esses meninos são tão maravilhosos. Eu fiz uma declaração de semana passada no meu Instagram, que a Milena ela é autista. Então, ela vem com a gente quase todas as gravações, raras as que ela não vem. E eles cuidam. E abraça, e deixa ela estragar as canetinhas deles, que ela acha que é canetinha, mas é marca-texto. Mas, sabe assim, eu falo assim, ó, não tem preço, né? Porque, às vezes, a gente, por muito tempo, até tem que escolher que igreja que você vai, porque nem todas recebem, né, a gente, a nossa família, da forma que a gente precisa. Não é da forma que a gente quer, mas da forma que a gente precisa. Sim. Até me emociona um pouco. Mas aqui a gente tem esse tratamento. Então, é por isso que eu oro para que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor acrescente muitas bênçãos, que esses meninos tenham um nome reconhecido nacional e internacionalmente. Amém. Porque o Senhor, Ele quer um coração grato. Sim. Né? E nós precisamos realmente ser gratos a quem nos auxilia. Meu irmão tem uma frase que ele sempre diz assim, que a gente nunca briga com quem nos ajuda. Né? E eu falo assim, eu pego isso para mim. Às vezes, eu falo, mas já me ajudou? Deixa para lá. Mas eu queria agradecer mais uma vez. E a gente já vai encerrando dizendo, seja intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria.